Seja bem-vindo a mais esse episódio do IDJF. Eu sou Gabriel Lopes Garcia e estou diretor de comunicação. Nesse vídeo, abordo as contribuições da filosofia espírita para pensarmos e nos posicionarmos sobre posse e porte de arma de fogo. A posse e o porte de arma de fogo no Brasil ganhou parte da centralidade dos debates políticos devido à ascensão de políticos e de discursos extremistas. Eu até abordei esse contexto relacionado aos espíritos, vou deixar aqui no card para quem quiser conferir a minha argumentação a respeito desse assunto complexo. Esse grupo, ou esses grupos que estão ascendendo ao poder, trazem consigo nas suas práticas e nos seus discursos violentos essa pauta da flexibilização para que o indivíduo comum consiga ter um acesso maior tanto às armas quanto às munições, sobre vários argumentos, dentre eles que isso iria melhorar a segurança pública e a possibilidade do indivíduo exercer o direito de defesa de si mesmo e da sua propriedade. A gente vê que esse discurso está em alta por certos grupos dentro do Brasil, acompanhando uma fase de convulsões políticas que, na verdade, atravessa o mundo inteiro e é um desafio que a gente precisa lidar com ele. Recentemente, ou na semana passada, semana anterior que eu estou gravando esse vídeo, no início de setembro de 2022, a gente tem a notícia aqui no Brasil de um policial militar que, dentro de uma igreja, durante um culto, sacou uma arma e atirou na perna de um outro sujeito por causa de discordâncias político-partidárias que estavam acontecendo dentro do ambiente daquela igreja. A gente vê se multiplicar os relatos das violências políticas que estão se utilizando de armas de fogo, com agressões, mas também com homicídios, motivados por essa ideia de que o outro não é um adversário político, mas que é um inimigo. Por isso, ele precisa ser exterminado. Essa ascensão do discurso armamentista acompanha de maneira muito próxima, está totalmente correlacionado a esses políticos e essas políticas que são baseadas no extremismo, que trazem em si a violência como método, e aí a arma de fogo vai casar perfeitamente bem com esse tipo de ideal e de prática. A gente tem registrado no Brasil também um aumento, uma facilidade de que grupos de crime organizado acessem armas de maneira ilegal, mas se utilizando de laranjas ou de mecanismos através de caçadores, de colecionadores ou de atiradores esportivos, já que com a flexibilização que tem acontecido no Brasil, não é acompanhado da mesma forma com a fiscalização, e aí, com os limites mais frouxos, essas armas têm migrado com maior facilidade ainda para o crime organizado. Multiplicam-se também as ocasiões onde, numa disputa de trânsito, um desentendimento de vizinhança, e por aí vai, as pessoas apelando para a violência para resolver essas questões lançam mão de arma de fogo, além dos acidentes, dos tiros acidentais que provocam os feridos e até mesmo, infelizmente, algumas mortes. Tudo isso tem acontecido no nosso país, acompanhando esse movimento, esse crescimento que é baseado em interesses políticos e empresariais a respeito da posse e da porte de arma de fogo. Então a gente vê que o clima de tensão social fica ainda mais acirrado e mais preocupante, porque várias pessoas agora, tendo acesso às armas e à munição, começam a fazer uso disso para método de violência, supostamente resolvendo questões e conflitos que são característicos do dia a dia. Se a gente buscar a posição da filosofia espírita, já está muito clara desde o trabalho de Allan Kardec, que é o fundador do espiritismo, ali na década de 1850 e 1860. Um dos livros que talvez seja o mais conhecido de Allan Kardec, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, ele se propõe a refletir sobre a prática do duelo, que ainda era um pouco comum à época de Kardec e que a gente vê, na verdade, continuando até os dias de hoje, muito embora em feições diferentes. E refletindo sobre isso, Allan Kardec escreveu o seguinte, que um sinal característico dos costumes do tempo e dos povos era o uso do porte habitual, ostensivo ou disfarçado,
de armas ofensivas e defensivas. A abolição desse uso revela o abrandamento dos costumes. Diz mais ainda, que o Espiritismo extinguirá esses derradeiros vestígios da barbárie, ao inculcar nos homens o senso da caridade e da fraternidade. Então, a posição espírita é muito clara nesse sentido. O espiritismo é contrário ao uso indiscriminado, à posse e porte indiscriminados de armas ofensivas ou defensivas e que hoje está bastante baseado nas armas de fogo. Porque a filosofia espírita preza por um entendimento e um posicionamento da vida que é baseado numa atitude que é pacífica, numa ação que não é violenta, tanto a nível individual quanto a nível coletivo. Sob esse ponto de vista, a doutrina espírita, então, ela vai estar coerente com os ensinos do próprio Jesus, que é a referência moral da doutrina espírita, que a todo tempo vive e prega a paz, o entendimento entre as criaturas, o diálogo e o acolhimento. A gente não é capaz, em sã consciência, de associar a figura de Jesus como um indivíduo armado, incitando a violência, incitando a eliminação daquele que é considerado o inimigo ou o adversário. Pelo contrário, Jesus fala de paz, fala de amor o tempo todo. Mais ainda, a posição da doutrina espírita é coerente com as pesquisas que são feitas há várias décadas no Brasil e mundo afora, através dos fóruns de segurança pública, que mostram que é justamente o contrário que acontece. Quanto mais armas estão disponíveis para a população, maiores são os índices de violência, incluindo aí os de homicídio por várias causas. Então, todos os dados caminham no sentido contrário ao lema, ao slogan, aos argumentos de defesa das pessoas que querem armar as criaturas. A segurança pública é um grande problema, especialmente no Brasil. A gente sabe disso, a gente vive nas cidades, a gente conhece os dramas, os lugares que são mais perigosos e os problemas dessa violência. No entanto, para problemas complexos, não existem soluções simples nem soluções mágicas. Para os problemas coletivos, não existem soluções individuais. O que as pesquisas mostram é armar a população é entregar ao indivíduo a suposta resolução de algo que tem uma complexidade social. A violência urbana e a violência de todos os tipos não é resolvida, longe disso, através da flexibilização da posse e do porte de armas por parte do cidadão comum. É um problema coletivo que merece um pacto civilizatório, onde a gente discute em várias instâncias sociais para minimizar, diminuir e resolver esse problema. Não tem solução fácil. Armar o sujeito, fazendo uma propaganda enganosa de que isso vai levar a que ele esteja mais seguro, que a sociedade vai ter menos criminalidade, etc., é apenas um discurso, ele é falso, ele não está calcado na realidade dos dados, que apontam justamente no sentido contrário. Problemas coletivos merecem engajamento coletivo, discussão política, discussão junto a policiamento comunitário, oportunidades de estudo, oportunidades de vida para a criatura e uma série de questões que são complexas, que são resolvidas a longo prazo. Não tem fórmula mágica e não é armando a população que a gente se encaminha no sentido de uma sociedade mais pacífica e mais segura, muito pelo contrário. Então, a doutrina espírita tem um posicionamento que é baseado numa atitude que é pacífica e que é amorosa, que entende e nos incentiva para que a gente participe das grandes discussões sociais da época que a gente vive, como a segurança pública, sem ficar incoerente com os princípios, os postulados da doutrina espírita. Então é preciso a gente levar essa coerência, porque do contrário, a gente está apenas fomentando a violência por motivos pessoais, porque a gente se identifica com essa violência, e por motivos de interesses financeiros, políticos, partidários, onde a gente acaba prejudicando a sociedade. Lembremos então do ensinamento do Espiritismo. Nós devemos buscar soluções na vida em sociedade, sempre pelos caminhos
pacíficos e amorosos. Para a doutrina espírita, minha gente, meios e fins estão ligados, eticamente ligados. Se os fins são nobres, os meios têm que ser nobres também. Precisa haver essa coerência, conforme o próprio Jesus traz na sua vida e na sua mensagem. A filosofia espírita é contrária ao uso indiscriminado, à posse e o porte de arma de fogo da maneira como tem acontecido no Brasil nos últimos tempos. É apenas o meu recorte a respeito desse tema. Desejo que seja útil para você. Peço para curtir e compartilhar esse vídeo, nos ajudando a divulgar a filosofia espírita. E se você é novo aqui no canal, aproveita, te inscreve, ativa o sininho das notificações e vai ficar por dentro de tudo que nós produzimos. É isso, pessoal. Um forte abraço. Até a próxima.